Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas, professor de vocês de banco de dados. Vocês viram aí logo na primeira aula, no primeiro vídeo ali, a introdução explicando como se instalar o banco MySQL. Depois disso, depois que ele tiver instalado na sua máquina, tudo bonitinho, pode começar assim aqui a aula inicial, que é essa aula de introdução, tá bom? Essa aula de introdução, a gente não vai aplicar muitos comandos, mas ela é bem curta, é só para dar um entendimento geral, porque tem pessoas que têm um pouco de noção, outras não têm um pouquinho menos, outras nada, noção nenhuma. Então essa aula aqui ela é mais focada para você que não tem noção nenhuma do que é um banco de dados, está conhecendo agora, está querendo entrar para esse mundo novo do TI agora, de programação, e realmente não sabe nada. Então, é para essas pessoas aí que a gente vai fazer essa aula agora, tá bom? Vou ir para aqui para o cantinho para a gente iniciar a aula então, tá bom? O que é banco de dados, tá? Um banco de dados é um sistema organizado e estruturado para armazenar e gerenciar grandes volumes de informações, tá? Ele oferece uma maneira eficiente de inserir, atualizar e recuperar e manipular dados de forma segura e consistente. Em termos simples, um banco de dados é como se fosse uma caixa virtual que contém várias pastas, né, ou tabelas, onde diferentes tipos de informações que a gente bota como registro, né, são armazenadas de maneira organizada. Por que o banco de dados são tão importantes, tá? Os bancos de dados são importantes por várias razões. São elas: organização e estruturação de dados, tá? Permite que os dados sejam organizados de forma estruturada, facilitando a recuperação e análise dessas informações. Exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei numa empresa, numa grande empresa, onde a gente trabalhava com muitas informações que eram capturadas pela navegação do cliente na internet. Então a gente sabia o que o cliente gostava, o que ele consumia, quais assuntos ele gostava de se interagir, enfim. A gente conseguia saber até o ticket médio de compra do cliente na nossa loja, né, e em outras lojas. E isso, a gente pegava essas informações, organizava ela, estruturava, e a gente conseguia mandar anúncios e promoções específicas para as pessoas, grupos de pessoas específicas. Isso aumentando e muito a possibilidade de converter uma venda. Então, já começa por aí o poder de um banco de dados, tá? Vamos lá. Consistência dos dados. Os dados, os bancos de dados, né, ajudam a manter a consistência dos dados ao longo do tempo, garantindo que as informações sejam precisas e atualizadas. Isso aqui é importante para quem usa mais o banco de dados para analisar alguma métrica, algum gráfico. Ele sabe que ele consegue prever, né? Olha, isso aqui, em tal tempo estava dessa maneira. Hoje está assim. Então ele consegue já ter uma previsão olhando essas informações e conseguir ter uma consistência, ter um histórico maior daquelas informações que ele está tratando. Isso pode ser mercado financeiro, pode ser questão de vendas. Olha, se eu tenho num banco de dados, onde eu tenho todo o meu histórico de vendas, eu consigo saber, eu consigo identificar quando eu vendo mais e quando eu vendo menos, olhando o meu histórico e pegando e analisando esses dados gravados lá para trás, né? Então, isso eu consigo mensurar, tá bom? Vamos lá. Segurança dos dados. Oferece recursos para proteger os dados contra acesso não autorizado, né, de perda de informações, garantindo a integridade e a confiabilidade dos dados. Isso é muito importante, tá? Eu até pulei um ali que é outro, ó. Compartilhamento de dados. Outro exemplo, tá? Grandes empresas usam RPs. E vamos imaginar assim, ó, uma grande empresa vai ter lá uma tabela, enfim, ou várias tabelas que consistem, que formam a nota fiscal dessa empresa. Imagina se tu tem um banco de dados
mais de uma pessoa vai conseguir acessar essa informação, entendeu? E atualizar essa nota de dados, se ela está faturada, se ela tá cancelada, né? Se ela tem uma pré-nota gerada, essa informação vai estar no banco de dados e, estando no banco de dados, essa informação pode ser acessada de vários pontos do sistema e por várias pessoas. Então, não só uma pessoa vai ter acesso àquela informação, mas sim, se ela tiver um banco de dados, essa informação pode ser conectada, né? Selecionada através de vários outros lugares. Exemplo, o cara pode ter um aplicativo que controla as informações. Eu estou dando exemplo de nota fiscal aqui, tá? De notas fiscais, um CEO da empresa vai estar lá mexendo no celular dele e vai estar olhando lá o quanto de nota foi faturada e tal. Outro pessoal que trabalha no faturamento vai estar acessando as mesmas informações e inserindo e atualizando também, né? Ou vai ter uma outra pessoa lá do financeiro, enfim, que vai estar gerando um relatório ou até mesmo um BI do dia anterior, né? Analisando as informações das notas fiscais que foram geradas. Imagina quantas possibilidades é criada com esse compartilhamento de dados. Então, infinitas, né? Infinitas, mas aí já é uma das possibilidades, tá bom? Aqui, ó, desempenho e escalabilidade. Escalabilidade, ó, errei aí. Desempenho e escalabilidade. Os bancos de dados são otimizados para oferecer desempenho rápido e escalabilidade para lidar com grandes volumes de dados e usuários simultâneos. É o que eu comentei agora. É escalar num nível muito maior a possibilidade de acessar esses dados e fazer com que eles cheguem às pessoas que precisam dessa informação. Essas pessoas só bastam selecionar, ter acesso, né, de várias maneiras. Relatório, BI, ou pelo RP, ou pelo sistema, enfim, por vários, ou por um portal. Tudo isso pode ser conectado a um monte de dados e essas informações podem estar lá disponíveis, sim. Aqui uma breve história do banco de dados, tá? Uma breve história e evolução do banco de dados. Década de 1960 surgimento dos primeiros sistemas de gerenciamento de banco de dados, os SGBDS, como os IMS, Information Manager Systems, né, da IBM. Década de 1970, né, teve os Tech Code Point de modelo relacionados de banco de dados, que se torna uma base para muitos sistemas de banco de dados modernos. Tá? Surgem os primeiros sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionados, né, como o Oracle e o IBM da DB2. Né? Década de 1980, crescimento da popularidade dos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionados, impulsionado pelo aumento da demanda por soluções de gerenciamento de dados. Já naquela época, em 1990, era muito já necessário essa análise e esse intercâmbio de informações. Então, esses bancos aí foram se popularizando muito rápido. Década de 1990, o ano que eu nasci, vou me entregar aí, até o presente. Surgimento de novas tecnologias e abordagens do banco de dados, incluindo banco de dados distribuídos em NoSQL, banco de dados em memória de banco de dados baseados em nuvens. A evolução tecnológica continua, com o surgimento de soluções cada vez mais sofisticadas e especializadas para lidar com os desafios do armazenamento e gerenciamento de longa data, né, de longas escalas de dados, enfim, tá? E aí que começa a nossa jornada, que é o banco de dados. Essa introdução aqui é só para vocês entenderem mesmo alguns assuntos aí, como surgiu o banco de dados, para vocês entenderem, tá bom? Vamos programar, vamos criar um banco e vamos criar tabela e vamos criar muita coisa? Vamos lá para a próxima aula, aguardo vocês lá. Até mais.